Olá, estarei resolvendo com vocês uma questão lá da década de 90 sobre relações métricas no triângulo retângulo. Se liga aí que a resolução é inédita. Questão 4. Observe a figura 1, onde ABC é um triângulo retângulo e RSTU é um feixe de retas paralelas equidistantes. A figura 1 foi dobrada na reta T, conforme ilustra a figura 2. Letra A. Calcule a área do triângulo a'BM rachurado. Existem várias maneiras de resolver essa questão e a gente vai explorar aqui na resolução os triângulos pitagóricos. Então eu vou basear a resolução da questão nesses triângulos pitagóricos aqui, em que na maioria das vezes, que você se depara com um triângulo pitagórico, é esse aqui, ó, 3, 4, 5 ou algum múltiplo desses números aqui. Quer dizer, esse é o triângulo pitagórico, um deles, existem infinitos triângulos pitagóricos, existe até uma fórmula geradora de triângulos pitagóricos, mas qualquer múltiplo, quer dizer, se eu aumentar todos os lados na mesma proporção, esse triângulo continua sendo pitagórico. Então, o 3, 4, 5 é pitagórico. Se eu multiplicar todo mundo por 2, se eu dobrar os lados correspondentes, vou ter o triângulo 6, 8 e 10, que também é pitagórico. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter esse outro triângulo aqui, que é pitagórico, tá? Então, esse é um dos infinitos casos de triângulos pitagóricos. Então, é um assunto bem interessante, mas não é o nosso foco do vídeo. Uma observação. Algumas coisas que eu vou falar aqui, por ser uma prova discursiva, você tem que ou fazer as contas ou ir explicando isso lá na sua resolução, para você não ter nenhum ponto descontado, porque se você aparecer com alguma resolução ali de algum item sem a explicação, você vai ter o desconto aí de pontos na questão. Não múltipla escolha não, múltipla escolha você sabe os teoremas e é partir para ser feliz. Vamos lá, então a gente vai calcular a área desse triângulo aqui. E aí é o seguinte, olha só, o triângulo que ele nos deu é esse, foi dobrado aqui a partir do vértice A sobre a reta T. E aí ele assumiu essa dobra aqui. E foi criado essa região aqui que ele quer calcular a área. Quer dizer, se eu esquecer isso aqui, é a dobra que foi feita. Não confunda, porque isso aqui não é parte do triângulo. Isso foi criado depois que foi feita a dobra. Então, o primeiro ponto para a gente analisar é isso. Bom, nós temos um triângulo retângulo aqui, um lado dele mede 15, outro 25, esse terceiro lado aqui você pode obter fazendo o Pitágoras. Então, vou obter esse terceiro lado. Então, a gente tem a hipotenusa, 25 ao quadrado. 25 ao quadrado, já vou fazer a conta aqui, ó, 625. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados, 15 ao quadrado, 225, dos catetos. Então, o outro cateto é esse lado AC. Então, mais AC ao quadrado. Isso que eu quero determinar. Arrumando aquilo ali, o que você vai ter é que AC ao quadrado vai ser 625 menos 225, que dá 400. E aí, o número elevado ao quadrado, que dá 400, 20. Então, nós acabamos de concluir que esse lado aqui mede 20. Tá? Então, se eu precisar de qualquer informação desse lado aqui, todo ele mede 20, cada pedacinho desse aqui, como está dividido em partes iguais, 20 terços. Outra informação que eu vou utilizar aqui, antes de explorar os triângulos pitagóricos, é, como a gente vai falar de área, seria interessante a gente obter a altura desse triângulo retângulo aqui. E aí existem relações métricas, uma que você mais conhece e mais usa é o Teorema de Pitágoras, mas existem outras, eu vou colocar aí na tela para aparecer para vocês, que assim, eu não aconselho que você decore essas propriedades. Você consegue montá-las através de semelhança de triângulos. Então, tenta aprender de semelhança de triângulos que você consegue chegar nessas propriedades. Só que, quando você está muito estudado daquele assunto, você acaba lembrando como utilizar sem precisar ficar demonstrando. É os dois caminhos que você pode seguir. Para eu obter essa altura aqui, eu tenho a hipotenusa e tenho os dois catetos. E aí tem uma relação métrica em função aí da altura, que envolve a hipotenusa e os dois catetos. Essa relação, ela diz o seguinte, fazer aqui numa cor diferenciada, diz o seguinte, que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto entre os catetos, 15 vezes 20. Então, fazendo as contas aqui, você vai ter que a altura vai ser igual a 300 dividido por 25.
Quando você divide 300 por 25, isso dá 12. Então a nossa altura ali tem 12 centímetros. Eu vou marcar isso aqui no triângulo, porque essa informação vai ser muito importante para onde eu quero chegar, para calcular a área desse triângulo aqui. Então eu estou esquematizando ali a minha figura para ela ficar a feição do que eu quero calcular. Então nós temos aqui um triângulo de altura 12. Tá? Lembrando que esse triângulo aqui ele foi dividido nessas 3 retas paralelas que tem a mesma distância. Ele fala isso no enunciado. Então cada pedaço desse aqui mede 4, né? Para a soma dá 12. Tá? Eu vou transferir isso aqui para baixo quando a figura foi dobrada. Então olha só como é que vai ficar isso. Eu tenho aqui, vou aproveitar a figura antiga, claro, para a gente se basear em algumas informações. E você sabe aqui, ó, quando você dobrou sobre essa reta, né, esses 2 pedaços foram para baixo, está aqui, ó, 4 e 4. Foi a dobra, você dobrou isso aqui. E aqui em cima, se eu precisar dessa informação, aí você esquece essa parte de baixo e imagina de novo o triângulo montado. Tem 4 aqui, que seria 8. Essas são algumas relações que eu posso montar. Outra informação que eu posso tirar aqui desse triângulo é o seguinte, olha só. Quando você dobrou isso aqui, esse lado e esse lado são esses 2 pedaços. E cada um deles mede 5. Então também vou colocar essa informação aqui, ó, 5. E aqui também mede 5, que é esse lado. Então a primeira conclusão aqui que eu chego é que esse triângulo aqui, que está próximo do triângulo que eu quero calcular a área, e eu poderia até calcular a área em função dele também. Tem uma relação bem interessante aqui que você depois pode tentar montar um esquema de triângulos que têm a mesma base, a mesma altura, eles vão ter a mesma área, mas eu não vou por esse caminho, eu vou fazer outro caminho. Mas você pode tentar depois fazer isso. E aí, se esses lados são iguais, esse triângulo aqui ele é isósceles, né, o BPM, ele é isósceles, e esse ângulo M ele é igual ao ângulo B. Então eu vou colocar ali o ângulo M é igual ao ângulo B. Tem a mesma medida por esse ser isósceles. Tá. Sobre o que eu vou falar do triângulo agora pitagórico. Olha só, esse triângulo aqui ele é recheado de triângulos pitagóricos. E uma situação que eu posso montar a área, um esquema que eu posso obter a área desse triângulo aqui é o seguinte: eu posso calcular a área desse outro triângulo aqui, ó, desse outro triângulo aqui, e tirar esse triângulo. Se eu calcular a área desse triângulo menos esse, vai dar esse outro triângulo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu preciso saber, para calcular a área desse triângulo aqui, eu sei que ele é um triângulo também retângulo, tá? Então, para calcular a área de triângulo, é base vezes altura dividido por 2. No caso do triângulo ser retângulo, você pode fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Quer dizer, um dos catetos funciona como base e o outro funciona como altura. Então, você tem que esse lado aqui mede 4, tá certo? Esse pedacinho aqui eu já posso obter. Porque, ó, 4, hipotenusa 5. Esse outro cateto tem que ser 3. É um triângulo pitagórico, está aqui, ó. Esse pequenininho é um triângulo pitagórico. E esse outro triângulo aqui maior, olha esse outro triângulo aqui maior, porque eu preciso desse lado todo. Se você olhar para esse triângulo todo aqui, o que você tem? Você tem, ó, 12 e esse lado aqui, 5, 10. Né? Esse pedaço aqui mede 10, então aqui vai medir 10, 5. Então você tem 12, 15, olha ele aqui. 12, 15, o outro lado que falta, 9. Então isso tudo aqui é 9. Se isso tudo aqui é 9, esse pedacinho aqui mede 6. Lado aqui BM mede 6 e aí tudo mede 9. Pronto, agora eu consigo obter minha área, porque a área vai ser a área desse triângulo todo, quer dizer, esse triângulo aqui todo, menos esse triângulo pequenininho aqui. Vamos lá. A área do triângulo maior vai ser o quê? Base, 9. Então vou fazer aqui, ó, a área do triângulo maior menos área do triângulo menor. Então, a área do triângulo maior, nós temos 9 vezes 4 dividido por 2, menos a área do triângulo menor. Também é um triângulo retângulo, ó, 4 vezes 3 dividido por 2, menos 4 vezes 3 divididos por 2. Então, aqui vai dar 36 dividido por 2, 18. 18 menos 12 dividido por 2, 6. Então, a área, 12 centímetros
quadrados. Então a área desse triângulo aqui, pintado, achurado, 12 centímetros quadrados. Letra B, o seno do ângulo θ igual a BPA. No item B a gente quer calcular o seno de θ, e aí também existem várias formas de você calcular esse seno daquele ângulo ali. Uma delas seria usar a lei dos cossenos, já que você tem dois lados conhecidos e o ângulo entre eles é o que você quer determinar. Mas vou usar a lei dos cossenos para obter um seno? Sim, porque se você tiver o cosseno de um ângulo, pela relação fundamental, seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, você obtém o seno. Outra forma que você poderia obter aqui é fazer arco duplo, quer dizer, eu faria o seno de θ sobre 2, dividiria aqui esse triângulo isósceles, né, a altura dele aqui, e acharia θ sobre 2, porque a altura no triângulo isósceles funciona como bissetriz, também sairia, tá? Mas eu não vou usar nem esse, nem a lei dos cossenos, eu vou usar a lei dos senos. E aí, seguinte, a lei dos senos, eu preciso conhecer pelo menos um ângulo e os lados envolvidos, e ter o terceiro, o ângulo que eu estou querendo determinar como uma incógnita. Então, o que acontece aqui? Para eu montar a lei dos senos, eu posso montar assim. O seno do ângulo θ, eu posso pegar esse lado. Então, esse lado aqui que mede 6 está para o seno de θ, que é o que eu quero determinar. Assim como, aí eu posso escolher, tá? Porque eu posso pegar esse lado ou esse, eu conheço os dois, e inclusive esses dois ângulos são iguais, né? Por eles ser isósceles. E eu posso dizer que 5 está para o seno de B. Então, 5 está para seno do ângulo B. Então eu preciso descobrir ali qual é o seno do ângulo B para ter como seno de θ única incógnita. O seno de B a gente descobre da seguinte forma, olha só. Se eu traçar aqui a altura desse triângulo isósceles, também é uma bissetriz, é uma mediana, é um triângulo isósceles, a altura, bissetriz e mediana coincidem, eu dividi isso aqui em duas partes iguais. E aí novamente, 3, hipotenusa, já que eu tenho um triângulo retângulo, 3, hipotenusa 5, então essa altura é 4. Tem que ser, tá aqui, do teu lado. Essa altura aqui é 4. E aí, para eu calcular o seno, deixa eu colocar, para eu calcular o seno desse ângulo aqui, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de B é 4/5. É isso que eu vou substituir agora. 6 está para o seno de θ, assim como 5 está para o seno de 4/5. Agora arruma a equação. Vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Então, vai ficar 5 vezes o seno de θ é igual a 4/5 vezes 6. Não vou fazer a conta ainda não. Percebe aqui, olha só. Em cima vai ter 24 e esse 5 vai passar para baixo aqui, multiplicando esse outro 5. Então, o seno de θ vai ser igual a 24 sobre 25. Tá? Então, tá aí a resposta. Espero que tenha entendido a resolução. Curta, compartilhe e não esqueça de passar lá no Instagram para dar uma olhada nos vídeos que tem lá de outros concursos. Tá legal, gente? Obrigado por ter assistido o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.